Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos. Eu quero contar um sonho, o Senhor tem me incomodado, para fazer esse vídeo. Eu até fiz uma vez, mas eu creio que eu ainda não estava, no grupo de oração, mas eu quero contar um sonho. O Senhor, Ele às vezes, fala comigo em sonhos. E eu sonhei que eu estava diante de uma profeta e era uma mulher cheia de Deus. Aquelas pessoas que a gente olha e a gente logo fala, nossa, essa daí tem unção, essa daí é cheia do azeite. E eu estava diante dela. Mas aí eu dizia para ela assim, olha, o Senhor te conhece, porque por trás a gente olhava para ela e era uma profeta cheia de unção, mas por trás ela aprontava horrores, ou seja, ela vivia, uma vida dupla. Ela servia a Deus e a Mamon. E nós sabemos que o nosso Deus não divide a sua honra, a sua glória, ele não divide. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. E ao Senhor ninguém engana, porque os olhos dele, como diz a palavra, são como chama de fogo que estão sobre nós, sobre todo homem. E aí naquele sonho, eu dizia para ela, olha, o Senhor te conhece, o Senhor te contempla, o Senhor conhece os seus pensamentos, antes mesmo de você pensar, o Senhor conhece os seus pensamentos. E tudo que você tem plantado, você vai colher. Aí, enquanto eu falava isso para aquela profeta, chegou um rapaz sem camisa, querendo aceitar Jesus. Aí eu disse para ele assim, tudo bem, mas primeiro põe a sua camisa. E então eu acordei. E eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou assim, Elzinha, conta isso nas igrejas. E alguém até me perguntou, você conhece essa mulher? E eu disse, não conheço essa mulher, eu nunca vi essa mulher. E a pessoa até me disse, talvez você ainda vai conhecer. Mas depois o Senhor começou a me esclarecer. E eu creio neste sonho que não se tratava de uma mulher, de uma pessoa, mas que se tratava da igreja, que é você, que sou eu. Muitos têm servido ao Senhor por aparência, mas o Senhor conhece o coração. Muitos, na igreja é uma coisa e por trás é outra coisa. Ela vive uma vida de aparência. Ela engana o seu pastor, ela engana as pessoas. Mas a Deus ninguém engana. Ao Senhor nós não conseguimos enganar, porque se nós formos nas profundezas, lá os olhos do Senhor estão sobre nós. Se nós subirmos nas alturas, lá os olhos do Senhor estão sobre nós. Então nós não podemos esconder nada do nosso Deus, porque Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele nos conhecia antes mesmo de sermos gerados no ventre de nossa mãe. E vamos servir ao Senhor com alegria, vamos servir ao Senhor com retidão, pedir ao Senhor um coração reto, um coração sincero, temente, um coração lavado a cada dia. Não vamos entristecer o nosso Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos nos entregar totalmente a Ele, porque não adianta estar em cima do muro. Não adianta servir ao Senhor e servir ao mundo. Não adianta servir ao Senhor e andar fazendo coisas que não agradam ao Senhor. O cristão ele tem que ser separado. O cristão tem que ser diferente. As pessoas devem olhar para nós e contemplar Cristo em nossas vidas. E não adianta viver de qualquer maneira, viver de faz de conta. Nós devemos oferecer ao Senhor o nosso melhor. E ainda que nós oferecemos ao Senhor o nosso melhor, ainda não é nada diante do que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. O Senhor ofereceu o seu melhor.
O Senhor não mandou um anjo, não mandou um querubim. O Senhor deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para descer nessa terra, para morrer por você e por mim. Então vamos servir ao Senhor com transparência, porque o Senhor nos sonda. Nós não enganamos o Senhor, nós podemos enganar o nosso pastor, nós podemos enganar o homem nesta terra, mas do que adianta? Se o nosso Senhor, Ele nos vê, Ele contempla tudo que nós temos feito, tudo que nós temos feito, eu creio que o Senhor está escrevendo. Tem um caderno para cada um de nós, onde o Senhor escreve todas as coisas. Vamos procurar servir ao Senhor com amor, com alegria, com sinceridade. Vamos procurar fugir daquilo que não agrada ao Senhor. E o homem sem camisa, me veio o meu entendimento que muitas das vezes nós desfazemos das pessoas. Muitas das vezes as igrejas, tem igrejas que desfazem das pessoas. É pela conta bancária, é pelo seu status. Se é um mendigo, se é uma pessoa maltrapilha, se é uma pessoa suja. Às vezes nós ficamos com medo, é verdade, nós ficamos com medo, mas nós não podemos desfazer, porque o Senhor diz, venha como estás. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz na palavra, venha como estás. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Então não devemos desfazer das pessoas, não devemos julgar as pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a aparência, mas o Senhor conhece o coração e não devemos julgar, porque quem julga é o Senhor. E quando nós julgamos, um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor. Então vamos servir ao Senhor com retidão, com sinceridade, com transparência. E não vamos julgar ninguém, porque isso não cabe a nós. O que cabe a nós é orarmos. Se nós vemos uma pessoa que está necessitando, vamos orar, vamos estender as mãos, vamos seguir o exemplo de Cristo. Porque nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo diz, tive fome e não me destes de comer, tive frio e não me destes um agasalho. E os seus discípulos perguntaram, Senhor, mas quando isto aconteceu? E o Senhor diz, quando fazemos aqueles que necessitam, quando negamos ajuda àqueles que necessitam, nós estamos negando para o próprio Deus, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, que deixou a sua glória, que se despiu da sua honra, da sua glória, do seu trono, que abriu mão e veio nessa terra morrer por todos nós. Então vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor e vamos pedir ao Senhor amor pelas almas. Vamos seguir o exemplo do Senhor e não desfazer das pessoas e não desfazer de ninguém, mas estender as nossas mãos e trabalhar na seara e fazer a obra, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então vamos trabalhar para o Senhor. Vamos servir ao Senhor com transparência, com sinceridade, com retidão. Somos pequeninos, somos falhos, mas vamos procurar, vamos evitar, sujeitai a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Ofereça o melhor que você tem para o Senhor. Sirva ao Senhor com amor, sirva ao Senhor com alegria. Não sirva ao Senhor por medo de ir para o inferno, mas sirva ao Senhor porque você o ama, porque Ele te amou primeiro. Não tenha medo do Senhor, mas tenha temor, tenha obediência ao teu Senhor, ao teu Salvador. Em nome de Jesus, Deus te abençoa.